Saúde a todos com a paz do Senhor, meu nome é Alex da Costa, esse é o nosso blog. Quero agradecer as quase 1.500 visitas, né, que o nosso blog é a sua igreja, né, onde o nosso blog tira dúvidas. Você que tem dúvidas sobre a palavra de Deus, você tem alguma dúvida do que está acontecendo na tua igreja, você não sabe porque coisas estão acontecendo lá e você quer saber se isso é de Deus ou não, porque você quer se interessar pelas coisas de Deus, buscar a Deus e conhecer a verdade. Lá no Evangelho de João 8, no versículo 31 e 32, Jesus ele fala assim, ó: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então Jesus ele diz assim, ó: se permanecer na minha palavra, verdadeiramente será discípulo dele, e conhecerá a verdade. A verdade é que liberta. Então o tema do nosso vídeo de hoje é porque é necessário falar a verdade. Como foi falado aqui nessa palavra, a verdade é a única que pode te libertar. A verdade é que pode fazer você sair dessa situação. Não é apenas você indo para a igreja, não é apenas você estando ali sentado no banco, não é apenas você estar ali participando da Santa Ceia, não é apenas você ter se batizado nas águas, não é apenas você estar ali, mas é praticar verdadeiramente a palavra. Jesus falou, olha, se verdadeiramente, né, ó, se vós permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então é a permanência. Você tem que se batizar, você tem que participar da Santa Ceia, você tem que entregar sua vida para Jesus, mas tem que ser um ato, tem que ser algo que você vai dar continuidade na sua vida. Ao seguir Jesus, a buscar Jesus, a permanecer com Ele, a buscar Ele, a palavra dEle, aí verdadeiramente Ele vai chamar você do que? De discípulo, e você vai conhecer a verdade, e a verdade vos libertará. Então você vê que muitas pessoas, hoje estava conversando com muitos amigos, pessoas no trabalho, evangélicos, e hoje o que está acontecendo? As igrejas, elas têm, não é a maioria, mas são muitas, elas têm abandonado a verdade de Deus, né? Então se prega qualquer coisa, se fala qualquer coisa, se busca a Deus de qualquer maneira, mas Jesus ele disse, olha, se permaneceres na minha palavra, é a palavra de Deus, você tem que permanecer, não adianta você ler uma coisa, pregar outra, viver outra, não, você tem que ser uma só pessoa, um só coração, e tem que haver uma só palavra, um só Deus na sua vida. Mas as pessoas hoje, elas vivem de uma maneira, pregam de outra e fazem outra coisa. Então como que Jesus ele vai trazer a verdade? É a verdade que liberta, porque o nosso vídeo fala assim, ó, porque é necessário falar a verdade, porque a verdade pode libertar. Mas não adianta você conhecer a verdade se você não permanecer. Você tem que permanecer para ser chamado de discípulo, para a verdadeira palavra ser manifesta para a tua vida. Ele disse assim, ó, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Qual que é a sua dificuldade? Qual que é o problema que você está passando? Você que é evangélico, não é evangélico, é cristão, não é cristão, homem de Deus, mulher de Deus, eu não sei como que você é chamado na tua igreja, ovelha, povo santo, eu não sei. Mas só a verdade de Cristo pode libertar. Mas para isso, o que é que tem que acontecer? Jesus falou assim, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Primeiro você começa a ver o nosso vídeo, e depois você tem que se negar. Como é que é se negar? Não, mas peraí, se eu ouvir alguma coisa que não vai me agradar, se você ouvir alguma coisa que não vai te agradar, então você tem que lembrar que Jesus disse que você tem que se negar para você ir até Ele. E muitas pessoas não estão se negando. Não estão se negando, elas escutam a palavra de Deus. Vamos fazer um vídeo, espero que seja o próximo, mas o título é... Deixa eu só achar aqui. Nós vamos fazer bastante vídeos. Diz assim, ó:
quando faço algo contra a palavra de Deus, estou debaixo de maldição? É uma pergunta e a gente vai trazer a resposta no próximo vídeo. Então, o que acontece? Hoje, as pessoas estão buscando Deus de qualquer maneira. As pessoas estão achando que Deus é obrigado a abençoar elas, mesmo ela vivendo na vida errada, e não é isso que diz a palavra. Então por isso que Jesus fala, conhecereis a verdade vos libertará. Então por que é necessário falar a verdade? Vamos abrir aí, primeiro, em Ezequiel 2. Mas antes vamos dizer o seguinte, veja bem, você tem um carro. Você tem um carro e esse carro ele começou a apresentar um defeito. Está apresentando um defeito, você começa a sair com ele, você não vai em nenhum lugar para consertar. Você começa a andar com esse carro que tinha um defeito e força o carro e vai forçando e vai forçando e vai forçando até que esse carro venha o quê? A piorar. Até que esse carro venha a apresentar um grave defeito. Se é de motor, o motor funde, ou danificar o carro de alguma maneira. Então, veja bem, se você precisa de um conserto, se você precisa ouvir aquilo que Deus quer, porque aquilo que Deus quer vem através da palavra, e aquilo para você vem assim como uma rejeição, porque é da palavra que nós estamos falando, você não aceita, ou seja, você precisa de um conserto, mas você está se negando, né? Não tem aquelas pessoas que falam assim, eu preciso levar o carro para arrumar, mas eu preciso trabalhar essa semana, de ônibus eu não vou, andar a pé eu não vou, então eu vou andar dessa maneira com o carro. O que acontece é que você vai forçar o carro e quando o seu carro ele ficar para arrumar, ele vai ficar com mais tempo no conserto. Ou seja, você está se negando a ouvir a palavra de Deus, se negando a parar, opa, peraí, preciso de um conserto, dobrar os seus joelhos, pedir perdão para Deus e se voltar desse caminho errado, o que vai acontecer? Quando Deus for te repreender, o que vai acontecer? Vai demorar mais. Você vai ficar mais tempo ali. Tem uma palavra que fala assim, ó, quando vier o Senhor daquele servo e se achar eles espancando, o que acontece? Não vai sair, vai ser jogado, encerrado as prisões e não vai sair de lá até pagar o último, né? Ou seja, o último, como se fosse o último centavo. Ou seja, então se você se endurecer para Deus, quando Deus te colocar numa situação difícil, vai ser muito mais difícil para você sair. Agora, eu te pergunto, você precisa passar por uma situação difícil, a qual o próprio Deus vai levantar contra a sua vida, assim como ele levantava para o povo de Israel, porque o povo era desobediente, e não adianta, porque só um conserto da desobediência que vai fazer com que você alcance o que Deus quer. Aí Deus levanta pessoas para falar com você, porque você é uma pessoa rebelde, é uma pessoa que não gosta de ouvir, é uma pessoa que não quer dar ouvido, se endurece para Deus. Aí Deus, ele se vê na obrigação de levantar pessoas para te alertar. Mas você se endurece mais e mais, e Deus, ele vai agravando o seu caminho lá na frente, porque o carro, como a gente estava falando agora, ele pode andar mesmo estando com defeito. Você pode forçar o carro, você pode, forçar o motor e você chega onde você quer. Mas lá na frente, você vai ter uma grande decepção. E aí eu te pergunto se é isso que você quer. Então é necessário Deus levantar pessoas para falar. É necessário Deus levantar pessoas para falar, porque o que você espera? Que Deus ele desça, que ele venha falar com você? Que Deus ele venha, assim, quando eu falo assim, eu estou dizendo de carne, osso e sangue. É isso que você quer? Deus vai levantar pessoas. E assim como Deus, ele pode usar o seu pastor, ele pode usar o bispo, ele pode usar um membro da igreja, ele pode usar qualquer pessoa para fazer com que você acorde dessa situação. Para que você não venha a forçar sua vida no erro, para que você venha a apresentar uma falha muito grande, para que Deus ele não venha te castigar. Porque muitas pessoas, né, não aceitam a palavra sobre Deus castigar. E aí receberão um castigo grande.
Porque o que Deus já fez os mandamentos, Deus já fez a palavra dele, já existe ali bênçãos para aqueles que obedecerem, maldições para aqueles que desobedecerem. Então o que acontece? Nossos caminhos vai fazer com que a gente receba o castigo. Então a pessoa olhar e falar assim: poxa Deus, o Senhor é mau, poxa Deus, como o Senhor deixou eu cair nessa situação, poxa Deus, e agora o que eu faço? Porque Deus ele permite a gente, olha só, a gente está indo num caminho, está indo num caminho, quando a gente vai por esse caminho novamente, Deus apresenta a palavra dele e agora? E aí cabe a você tomar a decisão. Você é obediente a Deus ou você é uma pessoa desobediente? Você é um rebelde. Mas você tem que escolher. E conforme a sua escolha, é conforme como Deus vai te tratar. É como a palavra de Deus vai se cumprir. É como se... Eu sempre penso dessa maneira, porque é assim, a palavra, assim como o diabo chegou para Jó. O diabo chega assim, ó. Tem aqui, ó, Deuteronômio 28, você pode ler. Então, o diabo, ele vai usar a palavra para chegar até Deus. Olha, tá escrito. Se a pessoa não fizer isso, acontece isso com ela. E como que Deus vai voltar atrás da palavra dele? E aí você vai sofrer a pena, você vai se machucar, você vai se ferir, não vai alcançar, porque a verdade é a única que pode libertar você dessa situação. Por isso é necessário falar a verdade. E Jesus falou que ela é que liberta. E aí o diabo ele entra com toda a autoridade na sua vida. Só que aí você tem um inimigo muito maior. Você tem uma barreira muito maior, qual não é o diabo. Porque cair na mão de Deus. E aí como que você vai conseguir sair depois? É muita oração mesmo, sabe? É muito jejum mesmo, é muito arrependimento mesmo. E se você não apresentar isso para Deus, você vai ficar naquela situação. Deus é misericordioso, mas não é melhor você não cair nessa situação? Já que Deus alerta, já que Deus fala. Vamos abrir aí em Ezequiel 2. E disse-me: filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo e me pôs em pé e ouvi o que me falava. Muitas pessoas usam essa palavra para dizer que Deus não fala com ninguém deitado, Deus não fala com frouxo, Deus não fala com ninguém caído. Mas você pode perceber que quando Deus tem um propósito na vida do povo, aqui não diz a palavra de Deus que Ezequiel se levantou para ouvir Deus falando. Mas muitas pregações falam: olha, você tem que se levantar, porque olha, Ezequiel ele estava prostrado, Ezequiel ele estava abaixado, Ezequiel ele estava caído, e Deus falou: põe em pé, que aí eu falarei com você. E aí as pessoas usam isso, mandam os irmãos se levantar, mandam os irmãos ficar de pé, né, falando que se ficar do jeito que está a vida deles, Deus não vai falar. Presta atenção, você observou essa palavra? Diz claramente, ela fala assim, ó: então entrou em mim o Espírito quando falava comigo e me pôs em pé e ouvi o que me falava. Ou seja, quando Deus quer falar, e se mesmo que você esteja prostrado, mesmo que você esteja caído, Deus te põe de pé. Porque Ele não vai parar o propósito dele por causa de uma pessoa que está caída. Ele é poderoso. Porque muitas pessoas, gente, diminuem Deus. Que Deus só pode agir na vida de quem tem fé. Olha, o Deus que eu acredito, Ele pode agir na sua vida, você acreditando, você não acreditando, você crendo, você não crendo. Ele é Deus, Ele faz. Porque essa é a palavra. Essa é a palavra. Você acha que o povo, quando estava na frente do Mar Vermelho, alguém acreditava que o Mar Vermelho ia abrir? Para imaginar, gente. Deus é poderoso. Ele pode todas as coisas Ele pode. Então não é porque alguém está caído, e muitas pessoas usam essa palavra para dizer para a pessoa, para animar a pessoa, mas distorcendo a palavra de Deus. Deus, se Ele quiser te usar, se Ele quiser me usar, se Ele quiser falar comigo, falar com você, Ele vai pôr o Espírito dele, o Espírito dele vai pôr a gente de pé, e Ele vai pôr a gente de pé, e a gente vai ouvir o que Ele quer falar. Vamos continuar? E disse-me: filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel,
as nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim até este mesmo dia. E os filhos são de semblante duro e obstinados de coração. Eu te envio a eles, e lhes dirás, assim diz o Senhor Jeová. E eles, quer ouçam, quer deixam de ouvir, porque eles são casa rebelde, hão de saber que esteve no meio deles um profeta. E tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que sejam sarças e espinhos para contigo. E tu, habites no meio de escorpiões, não temas as suas palavras, nem te assustes com seus rostos, porque são casa rebelde. Mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixam de ouvir, pois são rebeldes. Então você vê que a palavra é chegada a Ezequiel, e Deus fala, olha, você vai lá, Ezequiel, e você vai falar. Você vai falar, quer eles ouçam, quer não ouçam. Não interessa se eles vão dar ouvido. Não interessa se eles vão fazer o que eu estou falando. Não interessa se eles vão me ouvir. Vai lá e fala. Agora, imagina você, por que então Deus se daria o trabalho de mandar Ezequiel falar, sendo que o povo poderia não dar importância? Será que Deus faz coisas que não têm importância? Olha, Deus, ele não pode fazer nada para ninguém sem um motivo, porque ele é justo. Então você tem que conhecer a justiça de Deus, que Deus não pode levantar uma nação contra você, problemas contra você, porque você está sendo rebelde, se ele não tiver um motivo. Então, a partir do momento que você conhece a palavra, alguém chega para você e fala da palavra, fala, ó, isso não pode, fulano, isso pode, fulano, isso aqui não pode, fulano, e você rejeita a palavra, é o suficiente para a palavra de Deus se cumprir. Agora, se você aceita, é o suficiente para a palavra de Deus se cumprir. Por quê? Ele diz, eis que eu velo pelo cumprimento da minha palavra, lá em Jeremias. Então você vê que é o suficiente para Deus trabalhar. É o suficiente para a palavra de Deus agir na nossa vida. É o saber do que é e o que não é. Não interessa se a gente vai fazer, se a gente não vai fazer. Deus quer que a gente ouça a palavra dele. Essa é a intenção de Deus. E aí você tem ouvido a palavra de Deus, você tem se negado a obedecer, e aí as coisas para você não vão ficar boas se já não estão ruins, né? Se já estão ruins elas. Se não estão ruins, vão ficar ruins. Não é praga, mas a palavra de Deus tem que se cumprir. Então você está ouvindo na igreja, está ouvindo de alguém está falando de Deus, você se recusa a ouvir a palavra de Deus, e ele disse, não interessa, Ezequiel, vai lá e fala para eles, abre os olhos deles, fala com eles, mesmo que eles sejam duros, as palavras sejam duras, espinhos com você, mesmo que você habite com escorpiões, não os temas. Fala! Então veja bem, gente. Será que vale a pena você se negar a ouvir a palavra? Será que vale a pena você se endurecer para as coisas de Deus? Será que vale a pena você se calar para as coisas de Deus? Será que vale a pena você estar nessa situação que você está de desobediência à palavra de Deus por nada? Será que vale a pena? Será que vale a pena você provocar Deus? Ele fala aqui, ó, as nações rebeldes que se rebelaram contra mim, contra Deus você está se rebelando. Aí Ezequiel comeu o livro, e olha o que fala aqui no versículo 10 do capítulo 2. E nele se achava escritas lamentações, suspiros e ais. Quer se lamentar? Quer suspirar? Quer dizer ai? Então não obedeça. Quer se lamentar da sua vida, dos seus projetos, de tudo que está dando errado? Não escute a palavra de Deus. Quer suspirar? Sabe suspirar quando você está angustiado? Quer suspirar? Vendo o mal chegando? Então desobedeça a palavra de Deus. Quer dizer ai? Quer dizer ai? Desobedeça a palavra de Deus, a voz de Deus. Não interessa quem está falando.
Se alguém falar, olha, mas está escrito que não pode, está escrito que pode, está escrito que não pode. Se está escrito, como a revelação? A revelação, se uma pessoa não der ouvido à revelação, não é para desprezar, né? Será que se eu chegasse para você e falasse, olha, Deus manda te dizer isso, isso, aquilo, tem um certo peso, né? Mas, se você não der ouvido, é uma revelação. É uma revelação. Pode ser Deus ou não Deus. Não é isso? Eu já recebi muitas revelações. Muitas revelações. Muitas. Algumas se cumpriram. Outras não se cumpriram. Umas têm o tempo certo. Outras não têm. E se eu não tivesse dado ouvido? Será que Deus iria me punir? Não. Não quero ouvir, não. Então, veja bem, uma coisa é você recusar uma revelação, mas outra coisa é você recusar a palavra de Deus, aquilo que está escrito. Então, você recusando a palavra de Deus, você está se rebelando contra Deus. Vamos abrir aí em Jeremias 1, versículo 6, do 6 ao 19. Então, disse eu, Senhor, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse, não digas, eu sou uma criança, porque onde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto eu te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo, para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a tua mão, e tocou-me a boca, e disse-me o Senhor, eis que eu ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações, e sobre os reinos, para arrancares, e para derrubares, e para destruíres, e para arruinares, e também para edificares, e para plantares. Ainda veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, que é que vês, Jeremias? E eu disse, vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. E veio a mim a palavra do Senhor segunda vez, dizendo, que é que vês? E eu disse, vejo uma panela a ferver, cuja face está para a banda do norte. E disse-me o Senhor, do norte se descobrirá o mal sobre todos os habitantes da terra. Porque eis que eu convoco todas as famílias do reino do norte, diz o Senhor, e virão a cada um, e cada um porá o seu trono à entrada das portas de Jerusalém, e contra todos os seus muros em redor, e contra todas as cidades de Judá. E eu pronunciarei contra eles os meus juízos, por causa de toda a sua malícia, pois me deixaram a mim, e queimaram incenso a deuses estranhos, e se encurvaram diante das obras das suas mãos. Tu, pois, cinge os teus lombos, e levanta-te, e dize-lhes tudo quanto eu te mandar. Não desanimes diante deles, porque eu farei com que não temas na sua presença. Porque eis que eu ponho hoje por cidade forte, e por coluna de ferro, e por muros de bronze, contra toda a terra, contra os reinos de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes, e contra o povo da terra. E pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Então, meio estendida a palavra, mas é necessário ser lido. Porque Deus, a partir do momento que as pessoas não escutam a palavra de Deus, que não dão ouvido à palavra de Deus, vão para a igreja de qualquer maneira, permanecem de qualquer maneira, seguem de qualquer maneira, fazem de qualquer maneira, estão de qualquer maneira, agem de qualquer maneira, e vêm até Deus e acham que estão salvos. É isso que Deus quer dizer. Aí o que acontece? Deus fala que vai levantar o mal. Então veja bem, meu irmão, minha irmã, não é melhor você se prevenir, porque não adianta você apenas dizer que você é de Deus, não adianta você dizer que você tem fé, não adianta você dizer que você é ungido, se você não obedece a palavra. Você vai sofrer a pena.
Então Deus levanta pessoas, assim como ele levantou Jeremias, e diz assim: olha, eu serei com você, você vai prevalecer, eu serei com você para te livrar. Então veja bem que quando a gente fala a verdadeira palavra de Deus, aquilo que Deus quer, Deus se levanta na nossa frente, atrás, dentro de nós, protege os 4 cantos da nossa vida para pelejar contra aqueles que são filhos da desobediência, os rebeldes, para mostrar para eles o verdadeiro caminho. Agora veja bem, meu irmão, minha irmã, tem até um rapaz que ele é do YouTube e, nossa, ele falou várias coisas, né? Vamos fazer um vídeo também sobre isso, né? E veja bem, você não está se levantando contra mim, você está se levantando contra a palavra. E aí Deus fala para Jeremias: olha, eis que eu vou, ou seja, ele vai levantar inimigos para a tua vida. O próprio Deus vai pelejar contra você. E não há como você escapar. Não há quem pode escapar da mão de Deus. Quem pode escapar da mão de Deus? Então para pensar, meu irmão, minha irmã, você que está ouvindo essa palavra, você que tem desobedecido a palavra de Deus, achando que você vai chegar a algum lugar, servindo a Deus, não obedecendo a palavra. Então Deus não vai permitir que você venha a ser bem sucedido. Você quer saber por quê? Porque você vai ensinar. Você que é um membro, você vai trazer sua família vai ver em você um reflexo daquilo que não é Deus. E aí o que vai acontecer? Vai nascer uma igreja defeituosa, pessoas que não vão ser salvas, não vão ser arrebatadas no futuro. E não é isso o objetivo de Deus, é salvar, é libertar, é curar, transformar. Mas para isso, preciso que eu conserto. Então, eu digo para você, meu irmão, não deixe, não queira ver Deus levantar uma nação que vai te destruir. Para pensar, para imaginar como que você está. O que é preciso para você, onde você está agora, dobrar o teu joelho, pedir perdão para Deus e consertar os seus caminhos. Rever os seus conceitos que estão errados. Estão errados. Você tem que se consertar. Você tem que, antes que este mal venha sobre a sua vida, venha sobre a sua casa, venha as obras das tuas mãos, sobre a sua família, e aí Deus vai te abençoar. Não queira que Deus ele se levante. Não queira que Deus ele venha julgar a sua causa, você estando da maneira que você está. Caminhando para o erro. Você está caminhando para um erro muito grande. E Deus pode te abençoar, mas essa verdade ela tem que entrar dentro de você, para que você venha a botar para fora o servo de Deus verdadeiro. Você tem se tornado um servo de você mesmo. E como é que Deus vai te abençoar? E como que Deus vai te abençoar? Não preciso fazer isso, eu vou agir assim. Preciso fazer aquilo, vou agir assim. Não, eu preciso fazer isso, mas o que será que Deus vai achar do que eu estou fazendo? Essa é a pergunta. Com Deus não funciona o jeitinho brasileiro. Não funciona. A gente vai ler aqui, essa palavra aqui, ó. Vai ler Jeremias 2, a gente vai, capítulo 2, a gente vai lendo alguns versículos até chegar ao final, que é muito grande, tá bom? Capítulo 2, versículo 9. Portanto, ainda pleitearei convosco, diz o Senhor, até com os vossos filhos pleitearei. Versículo 11. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto não serem deuses? Todavia o meu povo trocou a sua glória pelo que é de nenhum proveito. Espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos, ficai verdadeiramente desolados, diz o Senhor, porque o meu povo fez 2 maldades. A mim me deixaram o manancial de água-vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. 17. Porquanto não procuras, porventura, 17. Porventura não procuras isto para ti mesmo, deixando o Senhor teu Deus no tempo em que ele te guia pelo caminho? A tua malícia, 19. A tua malícia te castigará, e as tuas apostasias te repreenderão. Sabe, pois, e vê,
que mal e quão amargoso é deixares o Senhor teu Deus, e não teres o meu temor contigo, diz o Senhor Jeová dos exércitos. Quando eu já muito quebrava o teu jugo e rompia as tuas ataduras, dizias tu, nunca mais transgredirei. Contudo, em todo o outeiro alto e debaixo de toda árvore verde, anda se encurvando e corrompendo. E eu mesmo te plantei como vide excelente, uma semente inteiramente fiel. Como, pois, te tornaste para mim uma planta degenerada, de vide estranha? 23. Como dizes logo, não estou contaminado, nem andei após a Balaim. Vê os teus caminhos no vale, conhece o que fizeste. Dromedária ligeira és, que anda torcendo seus caminhos. Jumenta monteis, acostumada ao deserto, e que conforme o desejo da tua alma, sorve o vento. Quem impediria o teu encontro? Todos os que buscarem não se cansarão, no mês dela a acharão. Evita que o teu pé ande descalço e que a tua garganta tenha sede, mas tu dizes, não há esperança, não, porque amo os estranhos e após eles andarei. Olha só, Deus começa a falar e a pessoa fala, não há esperança, porque é assim que eu quero andar. Vamos continuar aqui, versículo 29, ainda no capítulo 2. Por que disputai comigo? Todos vós transgredistes contra mim, diz o Senhor. Tá vendo? Quando você se endurece, você está disputando com Deus. E você acha que você pode ganhar? Você acha que você pode ganhar? Essa é a pergunta. Por que disputais comigo? Todos vós transgredistes contra mim, diz o Senhor. 31. Ó geração, considerais vós a palavra do Senhor. Porventura tenho sido para Israel um deserto, ou uma terra da qual espécie escuridão? Porque diz o meu povo, desligamo-nos de ti, nunca mais o veremos? 35. E ainda dizes, eu estou inocente, certamente a sua ira se desviou de mim, eis que eu entrarei em juízo contigo, porquanto dizes, não pequei. Então você vê a palavra, Deus ele começa a falar que ele irá trazer uma situação muito difícil. Vamos agora para encerrar no capítulo 7, versículo 1, para a gente firmar a palavra, encerrando do 7, do 1 a 11. A palavra que foi dita a Jeremias pelo Senhor, dizendo, põe-te à porta da casa do Senhor, e proclama ali esta palavra e diz, ouvi a palavra do Senhor, todos de Judá, os que entrai por essas portas, para adorares ao Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, melhorai os vossos caminhos e as vossas obras, e vos farei habitar neste lugar. Ou seja, você tem uma bênção para receber? Deus tem te prometido alguma coisa? Você está lutando por algo? Então, melhore o seu caminho e Deus vai fazer você habitar nisso que você quer. Agora, se você se endurecer contra Deus, olha só. Não vos fieis em palavras falsas, dizendo, templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Mas se deveras melhorardes os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras fizerem juízo entre uns homens e entre o seu companheiro, se não oprimires o estrangeiro, o órfão e a viúva, nem derramares sangue inocente neste lugar, nem andares após outros deuses para vosso próprio mal, eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais, de século em século. Eis que vós confiais em palavras falsas, que para nada são proveitosas. Furtais, matais, cometeis adultério, e jurais falsamente, e queimar incensos a Baal, e andareis após mim, e andares após outros deuses que não conhecem. Então vireis vós, porventura, diante de mim, nesta casa que é chamada
pelo meu nome e direis, somos livres, podemos fazer todas essas abominações? É, pois, esta casa que se chama pelo meu nome uma caverna de salteadores aos vossos olhos? Eis que eu mesmo vi isto, diz o Senhor. Então, Deus está perguntando. Essa casa que se chama pelo meu nome é uma caverna de salteadores? Eis que eu mesmo vi. Eis que Deus está te vendo. Tem uma palavra que fala, para onde eu irei que ele não possa me ver? Então não há como se esconder, meu irmão. Não há como você se esconder dos olhos de Deus. Não há como você fazer tudo o que você quer e você vir perante Deus, invocar o nome de Deus, que Deus está vendo. Não há como fazer isso. Então acorde, meu irmão. Você que é pastor, você que é obreiro, diácono, evangelista, pastor auxiliar, bispo, eu não sei quem você é, líder de obreiro, líder de grupo jovem. Às vezes você tem nas suas mãos uma maldição. Deus tem amaldiçoado as obras das tuas mãos, mas você se acha, né, o tal, e você não está vendo. Você está sendo uma maldição. Uma maldição. Nada prospera na tua mão, nada dá certo na tua mão, nada funciona na tua mão, nada dá certo na tua mão. Isso eu estou falando, não é só da vida do dia a dia, mas na obra de Deus. E você não observa a palavra. Não dá para viver do nosso jeito. Aqui a palavra de Deus fala, ó. Matais, furtais, comete adultério, confiais em palavras falsas, queimem incenso a Baal e ainda outros deuses. Então vem até a casa de Deus, versículo 10. Então vireis vós e poreis diante de mim nesta casa que é chamada pelo meu nome, e direis, somos livres, podemos fazer todas essas abominações? É, pois, esta casa que se chama pelo meu nome, uma caverna de salteadores aos vossos olhos? Eis que eu mesmo vi essas coisas, diz o Senhor. Então você acha que você está fazendo o que você quer dentro da igreja, dentro do templo de Deus, da casa de Deus, e você acha que Deus não está vendo as tuas obras? Você acha que Deus não está observando os seus caminhos, que você tem rejeitado a palavra de Deus? Agora, é para você se lembrar, você querendo ouvir ou não, Deus manda falar. É a mesma coisa quando a gente está falando sobre o carro, alguém fala para você, você tem que levar para consertar, você tem que levar para consertar o carro, vai fundir o motor, você vai ficar sem carro, vai ter um prejuízo, você não tem dinheiro para arrumar, você está perdido. E aí você pega o carro, ou você acelera com o carro, sabe que tem radar, você está desafiando Deus, você está desafiando, não é nem o guarda, não é nem o radar, não é nem o mecânico, você está desafiando Deus, você está se rebelando, pelejando, querer pelejar com Deus, sendo desobediente ainda. Então, vamos observar os mandamentos, porque ele vai entrar em juízo com você. E se você estiver pulando a palavra de Deus, rasgando certas páginas da Bíblia para você não obedecer, vou fingir que não existe, né? Crianças igrejas criam doutrinas que não passam de doutrinas de homens. Deus vai te visitar, meu irmão. Entrega essa palavra nas tuas mãos. Agradeço as visitas. Compartilhe os nossos vídeos. O nosso blog é a sua-igreja.blogspot.com. Manda suas perguntas no nosso e-mail, asuaigreja@gmail.com. Compartilhe os nossos vídeos, manda para alguém que você conhece, que está precisando ver a palavra de Deus. Se você puder nos ajudar, clica nas propagandas. Se aparecer alguma propaganda, assiste a propaganda para nos ajudar. E Deus vai te abençoar. Eu entrego essa palavra nas tuas mãos em nome do Senhor Jesus. Conhecereis a verdade vos libertará. Você conhece a verdade, pratica a verdade, coloca a palavra na sua vida. Jesus, ele vai se fazer presente, as coisas vão começar a melhorar, mas você tem que dobrar o seu joelho, pedir perdão para Deus. Olha, Senhor, eu quero obedecer a tua palavra. Eu agradeço essa oportunidade
você está assistindo, porque sei que Deus, Ele se preocupa com você, com a sua vida. Eu entrego esse vídeo nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém.